Carta de Judas, capítulo 1, verso 3. Amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhassem pela fé, uma vez por toda confiada aos santos. Que no verso 4 é a semente da serpente. Pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Embora vocês já tenham conhecimento de tudo isso, quero lembrar-lhes que o Senhor libertou um povo do Egito, mas posteriormente destruiu os que não creram. E aos anjos que não conservaram sua posição de autoridade, mas abandonaram sua própria morada. Estes foram os anjos que ficaram do lado de Lúcifer na batalha que eles tiveram nos céus. Ele, Deus, os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. Estão na quinta dimensão. De modo semelhante a estes, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e a relações sexuais antinaturais. Estando sob o castigo do fogo eterno, elas servem de exemplo. Da mesma forma, estes, quais estes? Estes que ele está falando do verso 4, que já estão sentenciados há muito tempo. Sonhadores contaminam seus próprios corpos. Observe que sempre a semente da serpente tem a ver com relações sexuais ilícitas. Contaminam seus próprios corpos, rejeitam as autoridades e difamam os seres celestiais. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusações injuriosas contra ele, mas disse: o Senhor o repreenda. Judas está reclamando que esses filhos da serpente, eles blasfemam das coisas de Deus, coisa que nem o arcanjo Miguel fez com Satanás. Observe, Miguel sabia que Satanás era o tentador, mas quando ele disputava com ele sobre o corpo de Moisés, não usou palavras injuriosas contra Satanás, mas apenas dizia: o Senhor te repreenda. Ou seja, o anjo tratava Satanás, o inimigo dele, tendo certeza que Satanás é o tentador, o anjo tratava com respeito. Mas eles, a semente da serpente, não respeitam os servos de Deus, os profetas. Gente, o que este povo fala do irmão Brana? O arcanjo Miguel não teve coragem de falar nada injurioso contra Satanás. Mas esse povo chama o irmão Brana de mentiroso, charlatão. Veja, Judas está mostrando que o anjo respeitou o adversário Satanás e não falou palavra injuriosa contra ele, quando esses não respeitam os servos de Deus, os profetas de Deus. Todavia, esses que já estão com a sentença decretada, esses filhos da serpente, difamam tudo que não entendem. A pessoa que diz que alguém é falso profeta porque prega o batismo em nome de Jesus, uma pessoa dessa blasfema do que não entende. Caluniam, persegue aquele que diz que há duas sementes na terra, joio e trigo, coisa que Jesus foi quem falou. Eles blasfemam do que não entendem. Lembre-se, o anjo respeitou Satanás e eles não respeitam o servo de Deus. E as coisas que entendem por instinto como animais irracionais, nessas mesmas coisas se corrompem. Ai deles, pois seguiram o caminho de Caim. Aí está o pai deles. Buscando lucro, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá.
Estes homens, lembre-se que no verso 4 ele diz que estes homens aqui são aqueles que já estão com a sentença decretada, são perdidos, não há salvação para eles. São filhos de Caim, são semente da serpente. Os filhos de Deus não. Os filhos de Deus, disse Paulo, estão eleitos em Jesus Cristo desde antes da fundação do mundo, para ser filhos irrepreensíveis. Então esses homens, esses condenados, são rochas submersas nas festas de fraternidades que vocês fazem, comendo com vocês de maneira desonrosa. Às vezes está no meio da gente. São pastores que só cuidam de si mesmos, são nuvens sem água impelidas pelo vento. Eles são árvores de outono, sem frutos, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. São árvores, são. João Batista disse: o machado está posto sobre a raiz das árvores. A árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. Agora, a Bíblia diz: cada árvore produza conforme a sua espécie. E também diz: pelos seus frutos os conhecereis. Como o joio é uma árvore parecida com a árvore do trigo, tem que esperar produzir o fruto. Depois que produz o fruto, cumpre o que João Batista diz: produzir o fruto bom é trigo, produzir o fruto mau é joio, corta e joga no fogo. Aqui também diz que eles são árvores 2 vezes mortas. Observe, existe 2 mortes, a primeira morte e a segunda morte. A primeira morte é esta que todo mundo experimenta, inclusive os filhos de Deus podem morrer, são velados e então são enterrados, mas a sua alma está vivendo do outro lado. A primeira morte apenas tira ele deste plano, dessa dimensão, mas não faz com que ele deixe de viver. Ele continua vivendo do outro lado. Pois Paulo disse: se esse tabernáculo se desfizer, temos outro esperando. Mas estes aqui são árvores 2 vezes mortas. Por quê? Porque eles vão experimentar a morte física e também a segunda morte, que é o lago de fogo. Aqui também diz que são árvores arrancadas pela raiz. E Jesus disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Será arrancada pela raiz, porque Malaquias capítulo 4 diz que não vai ficar nem raiz e nem ramo dos ímpios. Aquele fogo que vier vos abrasará. São ondas bravias do mar, espumando seus próprios atos, vergonhosos, estrelas errantes. A Bíblia diz que o dragão passou sua cauda e arrastou a terça parte das estrelas do céu e jogou na terra. Está falando da batalha cósmica no céu, quando Lúcifer lutou contra Miguel, e os que ficaram do lado de Satanás são essas estrelas errantes. A maior parte, a terça parte, acompanhou Satanás e veio para a terra. São eles, aqui eles estão encarnados. Se eles ficaram do lado de Satanás lá e contra a palavra Miguel lá, eles ficam do lado de Satanás aqui e contra a palavra aqui. Então estes que o dragão arrastou e lançou sobre a terra são eles, estrelas errantes, que seguiram os passos de Satanás. Estrelas errantes para as quais estão reservadas para sempre as mais densas trevas. O que são essas trevas? As trevas exteriores que a Bíblia diz, aonde haverá pranto e ranger de dentes. O mesmo lugar que os anjos que não honraram seu principado foram colocados em prisões eternas na escuridão até o juízo daquele grande dia. Lembre-se, ele está falando dos mesmos homens do verso 4, que ele diz cuja condenação já está sentenciada. Eles não vão ser sentenciados, eles já nascem sentenciados. É o que está em Provérbios 16:4. Deus fez o ímpio para o dia do castigo. É o que Paulo diz em Romanos 9, são vasos preparados para a destruição. Enoque, o 7º a partir de Adão, não o 8º, pois se
Caim tivesse incluído, seria o oitavo, mas como ele não está no livro da vida e nem na genealogia dos homens de Deus, Enoque profetizou acerca deles. A Bíblia diz que todo aquele que não foi encontrado no livro foi jogado no lago de fogo, que é a segunda morte. Caim não é encontrado na genealogia de Adão. Mas a genealogia de Adão diz que Enoque é o sétimo a partir de Adão. Caim não se encontra no livro da vida. Então Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou dizendo: Vejam, o Senhor vem com milhares de seus santos. Isso é Apocalipse 19, verso 11, quando Jesus desce montado em cavalo branco, com todos os seus milhares de exércitos do céu, para socorrer Israel, que está sendo cercados pelos filhos da serpente, na guerra do Armagedon. Aqui Judas está dizendo que estes que cercaram o arraial dos santos para a guerra do Armagedon são os filhos da serpente, tentando destruir os filhos de Sem. Então Enoque viu isso na profecia. Ele viu o fim dos filhos da serpente quando Jesus desce do céu para destruí-los com a espada que sai da sua boca. Então o Senhor vem com milhares de anjos para julgar a todos e convencer a todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente, e acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele, os filhos da serpente, que o anjo não ousou falar nada contra Satanás, mas respeitou o próprio inimigo de Deus, dizendo apenas: o Senhor te repreenda. Mas esses filhos da serpente acabam com a raça dos profetas de Deus. Chamam de herege, de charlatão, de mentiroso para os profetas de Deus que estão pregando a verdade da divindade de Deus, a verdade do batismo no nome do Senhor Jesus Cristo. Então estes são os ímpios, e Deus está vindo para acertar conta com eles. Lembre-se do verso 4, a sentença deles já está decretada desde o princípio. Ele conclui dizendo: essas pessoas vivem se queixando e são descontentes com a sua sorte. Seguem os seus próprios desejos impuros, são cheias de si e adulam os outros por interesse. Então, aqui para mostrar para vocês, Judas literalmente falando sobre a semente da serpente.